No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o que são equações de segundo grau com uma incógnita. A incógnita é nada mais e nada menos do que uma letra, um número, representado por uma letra que nós não conhecemos o valor, que esse valor geralmente nós iremos descobrir. Nesse caso aqui está representado pela letra x, mas pode ser usado outras letras para representar essa incógnita. Então, as equações de segundo grau, elas são equações que têm essa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que o valor de A, o valor de B e o valor de C são números reais, então eles podem ser números com vírgula, podem ser números irracionais, números infinitos, raízes, pode ser números inteiros, enfim, pode ser qualquer número que está presente no conjunto dos reais. E o A, ele tem que ser diferente de zero, o A não pode ser zero para ser uma equação de segundo grau, porque nós precisamos nessa equação ter esse x ao quadrado aqui. Então, esse A aqui, ele não pode ser zero, porque quando essa letra aqui, que é representada por um número, é zero, esse x ao quadrado ele não existe. E para ser equação de segundo grau, ela precisa existir. Então, como é que a gente identifica uma equação de segundo grau? São equações de segundo grau, essas equações que têm a mesma forma daquela que eu mostrei para vocês, com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo, né, que esse b ele pode ser mais 3, pode ser menos 3, pode ser menos... O c pode ser menos 30, conforme essa equação aqui que vocês podem ver. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 3x menos 30 igual a zero. É uma equação de segundo grau, porque a gente tem o x ao quadrado, o a, que não aparece nenhum número aqui na frente, a gente considera o número 1, porque ele não precisa aparecer aqui na frente quando o valor é 1. O b aqui seria esse mais 3 e o c seria o menos 30. Então, essa daqui é uma equação de segundo grau, porque tem o x ao quadrado e a gente tem um valor para a. E não existe nenhum grau nessa equação maior que 2. O nosso grau maior é 2. Essa daqui também é uma equação de segundo grau, vocês podem notar que tem a mesma forma. Aqui o valor de A é 3, o valor de B é menos 2, o valor de C é mais 2, que é esse númerozinho aqui que não tem o x. Aqui também é uma equação de segundo grau. Apesar da gente encontrar apenas dois termos nessa equação, o nosso C ele não aparece aqui, não tem esse númerozinho aqui nessa equação. Apesar disso, é uma equação de segundo grau, porque o C ele pode ser zero, que nesse caso é zero porque ele não aparece. Então, eu tenho x ao quadrado, eu tenho um valor de A aqui que é menos 1, porque tem esse menos aqui na frente. E não tem um número, então é menos 1. Essa equação aqui, o valor de A é 1, e aqui eu não tenho o valor de B. Esse daqui é o meu valor de C, que é o número que ele fica sozinho sem o x. Então, isso daqui também é uma equação de segundo grau, porque eu tenho x ao quadrado, o meu grau maior dessa equação é 2, e eu tenho ele. Apesar do meu B ser zero, o meu B pode ser zero sim numa equação de segundo grau. E o C, nesse caso, não é zero. A equação de segundo grau também, ela pode não aparecer nessas formas aqui que apareceu antes, né, que é igualada a zero, que essa a gente chama de forma reduzida, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ela pode aparecer assim também, mas continua sendo uma equação de segundo grau. Então, só um exemplo, só para deixar claro. E o que não são equações de segundo grau? X mais 3 igual a zero não é. Por quê? Porque eu teria o meu valor de b aqui, mas eu não tenho x ao quadrado. O meu grau maior dessa equação é 1, porque esse x, aqui na potência desse x tem um número 1 ali, que ele não precisa aparecer, mas ele existe ali. Então, eu tenho x elevado a 1. Então, isso daqui é uma equação de primeiro grau, que vocês já devem ter aprendido a resolver ela. Essa equação aqui, ela não é de segundo grau, porque o grau maior aqui é 3. Apesar de ter esse x ao quadrado, o meu grau maior sendo 3, quer dizer que essa é uma equação de terceiro grau. Então, essa não é uma equação de segundo grau. Aqui é outro exemplo de x na 3 menos x mais 20, também não é equação de segundo grau, é de terceiro grau. E eu posso ter um x que está elevado na 4, pode ter um x que está elevado na 5, na 6, na 7. Se tiver assim, não é equação de segundo grau. O grau maior, o número maior da potência do x, tem que ser 2. Eu só posso ter x elevado ao quadrado, não posso ter nenhum x maior que isso. Aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado. Mas eu coloquei esse exemplo para vocês verem que pode aparecer assim a equação e ainda assim ela não ser de segundo grau, porque o meu A aqui ele é zero. O meu A não pode ser zero. Então, se ele for zero, não é equação de segundo grau. Então, isso daqui não representa uma equação de segundo grau. Entenderam então o que são equações de segundo grau? Como identificar elas? Precisamos ter o 2 lá em cima e precisamos ter um valor para A. O A não pode ser zero. E o grau maior tem que ser 2. Não pode ser 3, não pode ser 4, não pode ser 5, não pode ser só 1. Tem que ter o quadrado, que é o 2, lá em cima. Agora que vocês aprenderam a identificar uma equação de segundo grau, vamos identificar os coeficientes. Vocês lembram que eu mostrei para vocês o que são as equações de segundo grau e a forma reduzida delas? A equação de segundo grau ela tem a forma ax ao quadrado mais b, x mais c. Então, o que seria o nosso a? Eu falei mais ou menos ali no outro vídeo. O número que está na frente desse x, multiplicando esse x ao quadrado, que é o coeficiente dele, a gente chama de coeficiente, não tem nenhum número aqui. E não tem sinal. Quando não tem sinal, todo número que não tem sinal ele é positivo. E como não aparece o número aqui, ele é 1. Para ser zero, tem que aparecer o zero. Para ser 1, 1 não precisa aparecer na frente da letra. Tá? Então, aqui é 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado, mesma coisa. Então, A aqui é 1 positivo. O nosso B vai ser esse número que está
multiplicando x. Então, para a gente identificar o a gente tem que olhar para o x ao quadrado. Para identificar o b, tem que olhar para o x. Mas eles não vão aqui no valor de a e no valor de b. Então, o coeficiente do x, que é o b, é mais 3. Então, a gente põe aqui. Não precisa botar o sinal. E se quiser, pode botar. Não vai estar errado. E o nosso c, ele é um número que não está multiplicando o x. Então, o nosso c é mais 10. Pronto. Identificamos a, b e c. Vamos para outro exemplo. Esse daqui eu tenho o número 2 na frente do x ao quadrado. Então, meu a aqui é 2. Na frente do x, eu tenho menos 1. Ó, eu tenho menos x. Então, como não aparece número, é menos 1. Agora sim, esse sinal precisa vir junto. Obrigatoriamente precisa botar o menos, tá? Se errarem um desses valores aqui, ou um dos sinais, vocês não vão conseguir resolver essas equações de segundo grau. Isso vai ser importante mais tarde, quando a gente for aplicar a fórmula da Bhaskara. Então, o nosso C aqui é esse número que está sozinho aqui, mais 9. Então, mais 9. Vocês podem perceber que isso daqui está em ordem, A, depois B, depois C, mas essas letras aqui, esses termos, eles podem estar fora de ordem, então cuidado. Lembrem o que eu estou falando para vocês. Para identificar o A, a gente olha para o x que está elevado a 2, para o x ao quadrado. Se ele não tiver de primeiro, vocês têm que procurar no resto da equação. Ele pode estar aqui no lugar desse 9, pode estar no meio. Eles não vão estar sempre em ordem. Cuidado. Agora, outro exemplo. A aqui é igual a menos 1. De novo, como eu falei antes, tem um menos na frente do x ao quadrado. Então, a gente vai botar menos 1. Não possui número, então é 1. E o b aqui vai ser 2. O c vai ser menos 7. Porque o b é o que está aqui, ó, na frente desse x. E o c é o número que não tem nada. Agora vamos para esses exemplos. Aqui eu tenho equações que vocês vão ver mais adiante, como classificar. Elas, vocês vão ver que aqui a gente não tem os três termos que a gente tem nessas equações aqui. Aqui o nosso A é 1, a gente sempre tem que ter o A, como eu falei antes para vocês. E o nosso B é 2. Nesse caso aqui, o nosso C é igual a 0. Mas o nosso C ele não é 0 por causa disso daqui, ó. Isso daqui não tem nada a ver, não tem nada a ver com o valor de C. Para a gente poder achar o valor de A, B e C, a gente tem que estar com essa equação igualada a 0. Ó, percebam que aqui é tudo igual a 0, ó. Mas aqui, mas esse 0 ele não é o C, tá? Então, elas têm que estar igualadas a 0 para a gente achar o valor de A, B e C, mas aquele 0 não é o valor de nenhum A, nenhum B, nenhum C. Aqui, o valor de A é 2, porque o x ao quadrado está aqui e o 2 é o que está multiplicando ele, é o que está na frente dele. O valor de B não é menos 5. Por quê? Porque esse menos 5 aqui, ele não tem um x, que nem esse daqui de cima que tem um x. O B é o número que multiplica o x. Se o meu x não aparece nessa equação, então é porque o meu B é 0. O meu C é menos 5. Esse daqui é o valor de C. Menos 5. Por isso que eu falei antes, esse daqui, esse igual a 0, não é o valor de C, não tem nada a ver com o valor de C e também nada a ver com o valor de B. Essa equação precisa estar assim para a gente conseguir classificar o valor de A, B e C. Aqui o meu A é menos 1, porque o que está na frente do x ao quadrado é menos. E aqui o que eu tenho é o B. Por quê? É menos 3x. Então, se eu tenho x, eu tenho o valor de B. Se eu tenho x ao quadrado, eu tenho o valor de A. E se eu tenho um número sozinho, sem nenhum x do lado, ele não está multiplicando x, é o meu valor de C. Tá? Então, aqui nesse caso, eu não tenho valor de C, o meu C é 0. E aqui nesse outro exemplo, o A é 5, o B é 0, porque esse 20 aqui não tem um X, e esse 20 é o valor de C. Então, cuidado, sinal vai junto. Se tem o sinal ali, tem que botar o sinal, senão a gente erra toda a conta e o nosso valor de X da equação vai estar errada. Aquele valor de X vai ser errado. Não pode errar sinal. E a gente tem que identificar certinho qual é o valor de A, B e C para poder calcular e achar o valor de X. Mais adiante a gente vai aprender em outro vídeo como calcular utilizando a Bhaskara e também tem outro método que eu vou ensinar para vocês. Tá, então aprendendo a identificar os coeficientes, vocês perceberam que aqui a gente tem o valor das três letras e aqui tem ou a letra B é 0 ou a letra C é 0. Então agora a gente vai aprender a classificar essas equações de segundo grau que tem uma incógnita só, tá? Elas vão ser classificadas como incompleta ou completa. Então, essa equação ou ela vai ser completa ou ela vai ser incompleta. Quando é que ela vai ser completa? A minha equação ela vai ser completa quando eu tiver os três valores diferentes de zero. Logicamente, o A ele não pode ser zero, né? Como eu já disse isso para vocês antes. O A ele não pode ser zero. Mas nesse caso das completas, o B e o C não vão ser zero, eles não podem ser zero. Então, aqui eu estou identificando, né, as mesmas equações de antes. E eu estou identificando o valor de A e o valor de B nas completas. Então, vocês podem observar aqui que a gente tem todos os valores e nenhum deles é igual a zero.
Nas incompletas, que a gente chama de incompletas, ou o nosso B vai ser 0, ou o nosso C vai ser 0. Então, é isso que a gente chama de incompleta, quando o valor de B ou o valor de C for 0. Então, aqui o A é igual a 2, aqui é o valor de B igual a 0. Opa, não botei o valor de C lá em cima. Só um minuto. Aqui C é igual a 0. E aqui o C é igual a menos 5. Então, aqui o nosso valor de C é 0 e o valor de B é 0. Quando isso acontece, a gente chama de equações de segundo grau de uma incógnita incompleta, certo? Então, aqui outro exemplo. A igual a menos 1, o B é igual a mais 1 e o C igual a 0. Então, aprendemos a classificar as equações como incompletas ou completas. Agora a gente vai aprender a escrever na forma reduzida essas equações. Por quê? Para a gente identificar o valor de A, B e C, essas equações elas precisam estar na forma reduzida. A equação de segundo grau ela não vai aparecer assim bonitinha, como eu mostrei para vocês até agora. Ela vai aparecer de várias outras formas. Então, vamos lá? 2 exemplos para vocês. E aí a gente encerra esse vídeo e você assiste os meus outros vídeos resolvendo exercícios sobre isso, certo? Então a gente vai resolver essa daqui. Vocês podem ver que são duas equações, tá? Elas são equações de segundo grau. Apesar dessa daqui não estar mostrando o x ao quadrado, eu vou mostrar para vocês como a gente resolve ela, e esse x ao quadrado ele vai aparecer nessa equação. Acredite ou não, ele existe ali. Essa daqui, nós temos 3x ao quadrado menos 6x igual a x menos 3. Essa equação ela não está na forma reduzida. E para a gente identificar a, b e c, a gente não pode identificar assim do jeito que está. Por quê? Ela está toda bagunçada. Para a gente identificar a, b e c, ela precisa estar nessa forma aqui, que é a forma reduzida da equação de segundo grau. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou passar tudo que tem do lado de lado igual, esse x menos 3, para o lado esquerdo da igualdade. Então, esse x e esse menos 3, eles vão mudar de lado. Vocês devem ter aprendido como é que funciona para mudar o lado da igualdade, né? Quando vocês aprenderam a resolver equações de primeiro grau. Então, esses 3x ao quadrado menos 6x, eles continuam como estão. O que que a gente faz? A forma mais bruta de se dizer. Esse x que está desse lado da igualdade, aqui, ele está positivo. Ele vai passar para o outro lado, a gente vai trocar o sinal dele. Menos x. Esse menos 3 aqui, ele está negativo. A gente vai trocar o lado dele e vai colocar mais 3. Essa é a forma mais bruta e rápida de se dizer, porque, na verdade, na matemática correta, a gente não diz assim. A gente vai, na verdade, diminuir esse x dos dois lados, tá? Por ele ser positivo, a gente diminui dos dois lados. Se ele fosse negativo, a gente ia somar x dos dois lados. E quando eu somar x desse lado aqui, vai dar 0 e esse x some. Mas a forma mais fácil e prática de vocês entender é que esse x ele tem um sinal aqui que ele não aparece, que é o sinal de mais, tá? Ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa, só que a operação inversa a gente vai olhar para o sinal da frente dele para determinar qual é essa operação inversa, tá? Porque ele não está multiplicando, não está dividindo. Então ele está fazendo x menos 3. Então é uma adição, subtração, a gente faz isso. E esse menos 3 aqui, daí mudou de lado, fica mais 3. Então, se eu trocar essas coisas assim de lado, muda o sinal deles. Na forma mais errada de se falar matematicamente, mas dá certo. O 3x ao quadrado não é termo semelhante, não tem nenhum termo semelhante a ele aqui, então não tenho que resolver ele. Mas vocês podem ver que a gente tem x aqui e x aqui. Isso daqui a gente chama de termos semelhantes, porque eles possuem a mesma letra com o mesmo expoente. Então, o que que eu resolvo aqui? Eu resolvo esse menos 1, que está na frente do x, com esse menos 6, que está na frente do x também. Então, menos 6 com menos 1 são sinais iguais, a gente vai somar e manter o sinal de menos. Então, fica 7x. E o mais 3 não tem nada para resolver com ele, ele continua ali. Agora eu tenho uma equação na forma reduzida e eu consigo identificar o valor de A, que é 3, o valor de B, menos 7, e o valor de C, 3. Então, pessoal, como esse vídeo ficou muito longo, eu não vou conseguir resolver essa equação aqui para vocês. Mas no próximo vídeo eu vou trazer exercícios que tenham a ver com esse conteúdo, com isso que vocês aprenderam agora. Vou resolver eles e também vou trazer esse exercício aqui e vou terminar ele para vocês. Então segue e curte aí pro próximo.